Estreou neste final de semana uma série muito interessante que veio lá da Espanha, uma série chamada Toy Boy, em 13 episódios, que estreou na Netflix, no caso, e a gente assistiu e gostaria de falar com você a respeito dela e se ela é boa, se ela é ruim, o que ela tem de bom, o que ela tem de ruim, etc. A gente queria compartilhar com você a nossa opinião e se você quiser saber mais sobre ela, fique com a gente. Mais uma vez, antes de começar, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal. O seu feedback é sempre muito importante pra gente. E eu também gostaria de pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui toda semana. E se você curte seguir nas redes sociais, a gente está deixando aí na tela agora os links para que você possa seguir a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter também. Então, como eu falei, estreou essa série Toy Boy, ela tem 13 episódios, é uma série espanhola. Ela conta a história de um stripper chamado Hugo, que é condenado a 15 anos de prisão por conta do assassinato do marido da amante dele, uma mulher chamada Macarena. Então, ele passa 7 anos preso, tentando provar a sua inocência, até que ele sai incondicional, e quando ele sai da cadeia, ele tenta, mais uma vez, provar que é inocente. Acontece que ele não consegue se lembrar de nada do dia em que aconteceu esse assassinato, então ele precisa remontar praticamente todo aquele dia para tentar entender o que aconteceu e se ele é culpado mesmo ou não, porque a partir de então ele começa a ficar com dúvidas também a respeito da sua própria culpa a respeito deste assassinato. Só pela história é uma coisa muito interessante, né? A gente fica realmente interessado em acompanhar para saber o que está acontecendo com a história desse stripper. Acontece que são 13 episódios, que acabam se arrastando durante muito tempo. Então isso acaba prejudicando na hora de assistir a série inteira, caso você queira fazer aí uma maratona. Não é o tipo de série indicada para você fazer maratona, porque ela tem grandes barrigas, né, dentro dessa história. A gente sempre tá falando e sempre brinca com essa história de barriga nas séries, porque é uma coisa típica de produtos que a Netflix faz ou compra para exibir. Porque tem aquela coisa de querer preencher o tempo com várias coisas, situações que não são necessárias para a história, e isso acaba gerando um certo cansaço. Tem esse problema de ritmo dentro dessa história do Toy Boy, que faz com que o meio dele seja extremamente cansativo de atravessar. Apesar disso, há um bom suspense em andamento. O Hugo, né, que é interpretado pelo Jesus Mosquera, ele é um cara que está realmente em dúvida a respeito do que ele fez na época em que ele era stripper e antes de ser preso, né, ele está em dúvida a respeito do assassinato pelo qual ele foi condenado, né, e ele também precisa procurar entender por que ele supostamente, caso ele não tenha sido o autor deste crime, por que a amante dele, Macarena, jogou a culpa nele pelo assassinato do marido dela. Então a gente tem esses dois personagens, né, que são os personagens principais dessa história, e a gente vai acompanhando, conforme vai passando o tempo, algumas situações que vão dando algumas revelações muito interessantes para nós, espectadores. O que a gente não pode reclamar dessa série é que ela tem plot twists que são interessantes e surpreendentes, porque eles aparecem de uma forma que ninguém espera, aparecem assim, tipo, jogados, informações que aparecem assim para deixar a gente realmente assustado no momento em que elas aparecem. Acontece que, como eu falei, essa série tem esse problema de ritmo, e até que a gente chegue nesses momentos que são grandes momentos de virada, os turning points dentro dessa série, a gente já tá cansado de ver a série rodando em falso, no mesmo lugar, sem sair, sem avançar. A série se baseia praticamente na beleza desses personagens, na beleza desses atores, né, que interpretam, porque para ser stripper, né, você precisa ter uma carinha fotogênica para poder fazer as coisas, né, funcionarem como stripper. E essa série aposta muito nessa beleza desses atores para segurar o público. Com certeza vai achar público para isso, vai ter gente aí que vai formar fã-clubes para esses strippers e tal, para essas pessoas que participam dessa série, mas isso por si só não sustenta a série como um todo. A série tem uma história bacana, tem uma história legal, só que os momentos em que ela precisa captar a nossa atenção são muito espaçados. Se a série tivesse 8 episódios, seria perfeita, seria ótima para assistir, dava pra gente maratonar e não deixaria a gente cansado. Mas 13 episódios pareceu realmente um exagero,
foi difícil terminar. Como a gente já falou, o Jesus Mosqueira, né, que interpretou o Hugo, ele passa certa vulnerabilidade, ele é um bom ator, apesar dele ser objetificado nesta série, né, porque ele interpreta o stripper principal, então ele tá sempre aparecendo sem camisa e tal, mas ele é um bom ator, passa vulnerabilidade, essa confusão da cabeça dele por não entender por que ele está preso, porque ele passou tanto tempo condenado a respeito desse assassinato que ele jura não ter cometido, então ele passa essa sensação pra gente de que ele realmente está perdido nessa história, então ele precisa buscar a verdade para poder se livrar dessa condenação. E também livrar a cabeça das dúvidas que começam a surgir se ele realmente foi o assassino, etc e tal. Por outro lado, a gente tem a Cristina Castaño, que interpreta Macarena. É impossível não pensar na música quando a gente fala de Macarena, ou pensar naquela personagem que faz Vis-a-Vis, né? A personagem do Vis-a-Vis, no caso. São vários nomes que remetem pra gente aí de Macarena, mas essa atriz, a Cristina Castaño, também faz uma personagem muito boa, porque ela passa pra gente a dubiedade. A gente não sabe quais são realmente as intenções dela. Ela é uma mulher que aparenta poder, é uma mulher que aparenta ser uma pessoa, né? Tipo, que é capaz de tudo para esconder os seus segredos. Obviamente rica, né? Lógico, para uma série dessa ter esse peso, ela precisa ser rica. E o marido dela precisa ser mais rico que ela. Então, a gente vê realmente que tem ali alguma coisa em dúvida a respeito desse assassinato, se foi ela que mandou matar, se ela mesma que matou, se foi o Hugo que matou. Então, tipo, fica essa coisa meio dúbia, a gente não consegue entender isso até chegar no final desta temporada. Ah, falando do final, inclusive, o final ele é um final satisfatório, é um final que realmente pode deixar as pontas amarradas, mas vai ter muita gente reclamando, eu tenho certeza disso. A gente não vai contar porque essa crítica não tem spoilers, mas com certeza vai ter gente reclamando do final dessa série. Portanto, somando esses prós e contras que a gente falou aqui neste vídeo a respeito dessa série, para nós do canal 5 Tons essa série recebe a nota 7,5. Bom, por hoje é isso então. Se você concorda ou discorda dessa nota, se você assistiu essa série ou não, deixa aqui nos comentários. A gente vai ter o maior prazer em receber aí a sua opinião, desde que seja livre de xingamentos pessoais. A gente já falou isso várias vezes, porque se tiver a gente vai eliminar mesmo, sem dó nem piedade. Então, um abraço pra você e a gente se vê aqui no canal 5 Tons. Tchau!